E aí pessoal, tudo bem? Aqui para falar da definição do grupo L, o último grupo, né, na ordem deles nessa Copa do Mundo. Tivemos vitória da Inglaterra por 2-0 contra o Panamá e a vitória da Croácia por 2-1 contra a Gana. Com esses resultados, a Inglaterra fica com a primeira posição do grupo, como nós tínhamos previsto, e a Croácia fica com o segundo lugar. Eu tinha achado que esse jogo podia ser um empate, mas me surpreendeu positivamente, né? As duas seleções jogaram para vencer em determinado ponto. Iniciou o jogo com a Croácia um pouco mais cautelosa, ficando atrás da linha da bola, permitindo a Gana que jogasse, deixando justamente esse time de Gana desconfortável, né? Mudou a sua formação tática hoje a seleção da Croácia, colocando Modric e Kovacic mais recuados, mas sem utilizar aquela estratégia de afundar o Modric como um construtor entre os zagueiros. Não, ele foi um cara que pressionou mais a bola no primeiro momento, já que assim teria mais oportunidade de recuperar ela no campo de ataque, né? Além disso, colocou o Perisic, que é geralmente um atacante, como lateral esquerdo, criando naquele lado esquerdo mais pressões ofensivas, né? E fazendo assim com que Semenyo e Senaya estivessem mais restritos a chegarem em boas opções de contra-ataque. Foi uma boa estratégia do Zlatko Dalic no jogo, que inclusive dificultou muito com que Gana tivesse chances claras no primeiro tempo. Se eu não me engano, só teve um chute a gol de Gana na primeira etapa, chute esse defendido pelo Livakovic. Então, assim, e do Semenyo, inclusive, que é, como nós já estamos falando há um bom tempo, é a principal arma desse time de Gana. Que também tem na defesa sua grande força, defesa essa que hoje permitiu à Croácia espaços, principalmente na entrada da área, né? O funil estava muito exposto em determinados momentos, e ali também acho que foi algo que fez parte da estratégia do Dalic, colocar dois jogadores que têm um chute de fora da área mais qualificado, no Petar Sutic e no Nikola Vlasic, né? Assim, em mais de uma oportunidade, eles estiveram lá para chutar a bola de fora da área, e assim surge o gol, inclusive, né? O primeiro gol do Sutic, poucos minutos antes, o Vlasic já tinha chutado uma bola que vai na trave, e assim surge o primeiro gol da Croácia, que inspira uma mudança de atitude da seleção de Gana, né? Que a partir dali tenta se segurar e ir no contra-ataque, mas não tem sucesso nesse primeiro tempo. No segundo tempo já foi uma mudança total de postura de ambas as equipes. Gana muito propositiva, coisa que era no primeiro tempo, mas sem eficiência, dessa vez com chutes de fora da área, com oportunidades de bola parada. A seleção de Gana foi chegando, e justamente na bola parada marca o gol de empate, né? Gol do zagueiro Lukasen, né? Que foi, olha só a grandeza desse gol para ele, primeiro gol desse jogador com a camisa da sua seleção, já um gol em Copa do Mundo, num jogo tão importante. O VAR ainda checou esse gol, acho que de forma bizarra, porque não parecia em nada impedido. Ele ainda constatou uma possível falta, mas realmente o gol foi validado. Só que, para a tristeza de Gana, pouco tempo depois a Croácia já ligou a chave de novo, e uma grande defesa do Assari, né, que foi um dos grandes achados da seleção de Gana nessa Copa. Tinha o Atizig, que é um goleiro muito questionado como titular. Não vou dizer que é sorte, mas o Atizig se machuca, o Assari entra já no segundo tempo contra o Panamá, e desde então faz uma Copa do Mundo muito boa, muito correta desse goleiro. Faz uma grande defesa num chute do Modric, e aí no escanteio cobrado pelo Modric vem o gol do Vlasic, mais um gol dessas mudanças que o Zlatko Dalic fez na equipe, né? Um jogo, e aí há de se destacar também, excelente de Luka Modric, né? Essa deve ser a última vez que nós o vemos com a camisa da Croácia. Foi o primeiro jogador a vencer uma bola de ouro pós Cristiano Ronaldo e Messi, então é um cara muito grande, que foi o melhor jogador eleito, né, na Copa de 2018. Levou a seleção da Croácia a uma final, a uma semifinal. E assim, é um prazer ver Luka Modric jogar, porque é um jogador completo, e hoje mostrou até uma outra face pouco comum dele, que foi a face defensiva, né? Recuperando bolas, colocando na frente de chutes. Foi um Modric que esteve em grandes momentos em várias partes do campo, mesmo com a idade avançada que tem, já tem mais de 40 anos. Então, um jogador muito grande, certamente o melhor do jogo na partida de hoje. Com esse resultado, a Croácia fica em segundo lugar, né? Repito, um jogo bom da Croácia, o melhor da Croácia até aqui,
que identificou fraquezas da seleção de Gana e as explorou bem. E Gana, muito surpreendente, o time do Carlos Queiroz, que inspirava muitas incertezas antes do início da competição, vai se classificar. Provavelmente enfrenta o primeiro colocado do grupo de Portugal, pode ser Portugal ou Colômbia. O mesmo vale para a Croácia, enfrenta uma dessas duas equipes a que ficar em segundo lugar. A Inglaterra se classificou em primeiro, vencendo o Panamá, deve enfrentar um terceiro colocado, pode ser o terceiro colocado do grupo de Portugal. Se o Congo conseguir vencer e ficar em terceiro, vai passar entre os terceiros. A Inglaterra enfrenta o Congo. Caso isso não aconteça, provavelmente será Senegal. E falar curtamente da Inglaterra, né? Deixei esse jogo em segundo plano porque parecia um jogo muito desigual, mas isso não se provou, né? Deu para ver uma Inglaterra bastante lenta, com muita dificuldade de chegar ao gol do Orlando Mosqueira, um time que teve dificuldade para produzir, inclusive para fazer essa bola chegar no Harry Kane. Não conseguiu abrir os espaços. Eu falei na previsão do jogo que o Panamá é um time que gosta de ter a bola, que gosta de atacar, mas não foi o caso. O Panamá foi muito inteligente na sua estratégia, porque deu à Inglaterra a bola em grande parte do jogo e fez com que a Inglaterra tivesse que superar essa que é uma grande dificuldade sua, né? Ultrapassar, abrir defesas bem fechadas. E o time do Thomas Christensen, com 5 zagueiros, com 5 defensores, no caso, criou uma barreira muito, muito intransponível para a seleção inglesa, né? Então foi um primeiro tempo bastante fraco da seleção da Inglaterra em opções ofensivas. No segundo tempo acaba também encontrando um gol com o Jude Bellingham, né? Um belo chute do Bellingham, e dali para frente acabou abrindo a seleção panamenha, que foi tentando marcar também. O Panamá no segundo tempo se empolga um pouco e acaba com esse 2-0 sendo a única das 48 seleções que não fez um gol na Copa do Mundo. É triste quando isso acontece, né? Na Copa do Mundo a gente sempre torce para todas as seleções fazerem pelo menos um gol para ter comemoração. Um gol do Farrardo logo no finalzinho do jogo, impedido e corretamente impedido, foi muito comemorado pelos panamenhos, mesmo perdendo, né? Vale lembrar, inclusive, que Inglaterra e Panamá se enfrentaram na Copa do Mundo em 2018. Naquela oportunidade a Inglaterra venceu por 6-1 e foi o único gol que o Panamá marcou em Copa do Mundo, né? Gol do Felipe Baloy, verdade, do zagueiro Felipe Baloy, de carrinho, assim, na saída do Pickford. Enfim, e mesmo aquele ponto do jogo, se eu não me engano, estava 5-1, os panamenhos no estádio comemoram muito o gol, porque era a primeira participação dessa seleção em Copa do Mundo, e o gol nesse jogo já seria muito importante, né? Mais uma participação um pouco decepcionante do Panamá, que ainda assim foi competitivo, né? Competiu bem contra a Gana, competiu bem contra a Croácia. Não é um Panamá ruim de forma alguma, como nós vimos no jogo contra o Brasil, mas falta justamente o gol, né? Um time que tem centroavantes bastante limitados e ainda teve a ausência muito importante do Carrasquilha, que não jogou nem sequer um minuto nessa Copa do Mundo. A Inglaterra, nesse caminho, pode enfrentar o Brasil, tá? A Inglaterra vai enfrentar, provavelmente, como eu falei, Congo ou Senegal. Vencendo, enfrenta provavelmente México ou Equador. E caso passe desses dois jogos, uma eventual quarta de final será contra Japão, Noruega, Costa do Marfim ou Brasil, né? Se o Brasil conseguir passar até as quartas de final, confronto grande, né? Confronto bem grande de duas seleções campeãs. Bom, vamos ver o que acontece. Agora definições mais com Portugal e Colômbia jogando. É isso aí, pessoal. Até a próxima.